E aí, o que a gente pode falar? Nada. Fecha a conta, passa a régua. Torcida do Vasco compra todos os ingressos em menos de 6 horas. Sobrou algum aí? Se sobrar, manda que ela vai comprar também. Vamos dar todos os detalhes de um dia histórico, mais um, em que a maior torcida desse país mostra a sua força e o seu coração. Vamos falar do time que joga amanhã em Novo Horizonte. E o técnico Maurício Souza deve repetir a equipe. No entanto, tem uma arma que vem aparecendo nos últimos jogos. E olha, é uma arma que já nos deu muitas alegrias. Essas e outras informações desse dia em que abre uma, toma uma e comemora, porque ser Vasco é muito bom. A gente volta já já. Hoje até ela voltou. Toca a guitarrinha. Alô amigos, alô turma, um grande abraço. Um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. Nessa terça-feira, dia 28 de junho de 2022. Está entrando no ar o nosso AVNews, o nosso vídeo de toda noite que você gosta e curte tanto. Na abertura desse news, eu vou dar o recado da 1xBet para você. A 1xBet que tem a palavra Vascaínos para você dobrar a sua primeira aposta e ganhar um belo de um din-din. A 1xBet dá a condição de você apostar em todos os esportes, em todas as rodadas dos campeonatos de futebol pelo mundo. E você, usando a palavra Vascaínos, você pode ter uma gordurinha, gastar seu dinheiro, poder apostar. E eles pagam rápido, pagam bem, e é uma empresa muito séria. A 1xBet, que é parceira há muito tempo do canal Atenção Vascaínos. Olha, depois de uma decisão judicial dando ganho de causa ao Vasco para a marcação do jogo contra o Sport Recife para domingo no Maracanã às 4 horas da tarde, o clube, estrategicamente, mas até com um certo atraso, iniciou hoje, 10 horas da manhã, a venda de ingressos. E olha, é uma coisa impressionante. Começou com 10 mil. E aí, de repente, o Vasco começou, buscando aí o tom jocoso da tese de botequim, a usar uma arte brincando com o botequim. Algo tradicionalíssimo no Rio de Janeiro. 20 mil ingressos vendidos. Logo depois, 30 mil ingressos vendidos. E olha, eu fiz questão de anotar a hora em que a assessoria de comunicação do Vasco divulgava no grupo de imprensa o número de ingressos vendidos, para que você tenha uma noção. Começou às 10. 10 mil, 20 mil, 30 mil. Às 14 horas e 42 minutos, essa arte pintou 40 mil ingressos emitidos. Setor leste, acabou. Oeste, acabou. Sul, acabou. Às 15 horas, portanto, às 3 da tarde e 27 minutos, o norte havia esgotado 50 mil ingressos vendidos. Mas, paralelo a isso, uma luta do chamado réu agravante, o Clube de Regatas do Flamengo, para impedir, pasmem amigos, do Vasco jogar no Maracanã, palco em que o Vasco foi o primeiro campeão. Mas são as situações do momento. O Vasco entrou com uma ação pedindo tutela inaudita altera paz, que é o seguinte, a grosso modo, sem ouvir a outra parte. O juiz decide o pedido, se concede ou não, sem ouvir a outra parte. Foi o que o Vasco fez. O processo foi colocado em pauta na sexta-feira, mas teve tanta repercussão que o Flamengo se deu como citado e entrou com uma petição questionando a tutela, afirmando ter um laudo da Greenleaf, que é a empresa que cuida do gramado, e que as cláusulas, segundo o Flamengo, do termo provisório tinham sido atualizadas esse ano em relação ao uso do estádio do Maracanã. O Vasco rebateu e pediu análise com urgência. Aliás, o departamento jurídico do Vasco, célere, rápido, toda hora contra-argumentando as petições do Flamengo. O Flamengo peticionou de novo
E a juíza marcou uma audiência especial ontem. Mas como as partes ficaram inconciliáveis, ela preferiu dar a decisão autorizando o jogo. A desembargadora Lúcia Regina Esteves de Magalhães. O Flamengo recorreu hoje e, nesse meio tempo, o Vasco peticionou informando essa movimentação de venda e usou do argumento de 30 mil como ingressos vendidos. E o Clube da Gávea informou que o Vasco estava forçando a barra, está lá, escrito na ação, e que deveria perder por perda de objeto pelo fato consumado e pelo prejuízo. Quer dizer, não poderia ter feito isso. Inclusive, usou de um argumento que coloca entre parênteses: apesar da venda de ingressos, não há que se falar em irreversibilidade da medida referida pelo meritíssimo juiz, uma vez que nenhum sócio torcedor do Vasco da Gama gastou um centavo sequer até o momento. Parênteses. Eu comprei meus ingressos às 10 horas da manhã. Sou sócio do Vasco e gastei quase R$80. Portanto, fechando parênteses, eu sim gastei dinheiro. Voltando ao noticiário, só que o Vasco mostrou claramente que não tinha como voltar atrás. Os ingressos foram esgotados. Você está vendo aí o tweet do Vasco, o Vasco anunciando que só gratuidades por lei estavam liberadas. Venda de ingressos para a torcida visitante, inclusive, foi interrompida essa venda por determinação do BEP, o Batalhão Especial de Policiamento dos Estádios. A carga de 65 mil ingressos completamente vendida. Até o momento em que a gente gravava esse vídeo, nenhuma movimentação. Era petição em cima de petição. O Flamengo peticionava, o Vasco fazia o mesmo. O Vasco marcando em cima. E a juíza e a desembargadora Lúcia Regina não deu nenhum parecer. Carlos Roberto Osório esteve conosco hoje de manhã cedo no Bom Dia Gigante e nos deu uma ótima entrevista. E eu separei um trecho muito importante, quando ele fala que a movimentação do comércio, da economia num jogo como esse, deveria ser levado muito em consideração. Foi assim que aconteceu no Vasco e Cruzeiro. Cita, inclusive, um estudo feito pela Fundação Getúlio Vargas e diz que o ideal seria todo mundo sentado à mesa para chegar ao acordo. Mas, já que não aconteceu, vamos então rever esse trecho da entrevista de Carlos Roberto Osório, hoje de manhã no Bom Dia Gigante, aqui no canal Atenção Vascaínos. Olha, primeiro eu acho que eu queria fazer um comentário em cima do que você falou no início dessa sua intervenção, que eu acho que também é muito importante ser colocado. O Estado do Rio de Janeiro tem âncoras de atração, de investimento, de recursos nos seus grandes clubes de futebol. No Flamengo, no Fluminense, no Botafogo e, claro, no Vasco da Gama. A partida Vasco da Gama e Cruzeiro, que nós mandamos no Maracanã, foi transmitida praticamente para todo o Brasil ao vivo, como vai ser transmitida pela TV aberta a partida Vasco da Gama Sport Recife. Essa partida Vasco e Cruzeiro, pelo sistema de bilhetagem do Vasco, nós pudemos observar que nós tivemos presentes no Rio de Janeiro e no Maracanã torcedores de 22 unidades da federação. Torcedores que se deslocaram ao Rio de Janeiro, que tiveram alguma despesa de hospedagem, que consumiram na nossa cidade, que conheceram o Rio de Janeiro, que desfrutaram do Rio de Janeiro e deixaram aqui recursos para fazer girar a nossa economia e recursos que vão ser arrecadados de volta para o estado do Rio de Janeiro. O Maracanã é uma loja âncora do estado do Rio de Janeiro. E ele precisa estar à disposição dos seus grandes clubes de futebol, principalmente nos seus grandes jogos. Isso acontece também nos jogos do Flamengo no Maracanã. Você tem pessoas vindo de todas as partes do Brasil para acompanhar o jogo. Existe um estudo da Fundação Getúlio Vargas, que foi feito, se eu não me engano, há 2 anos atrás, que demonstra com clareza o impacto que uma grande partida de futebol tem na economia local. Desde o microempreendedor, que é aquele dono do botequim, do bar, do boteco, a maioria deles, graças a Deus, vascaínos, no entorno do Maracanã, até aqueles que trabalham com a operação de vendas ambulantes, aos
hotéis, restaurantes, ao transporte, aos aplicativos, aos táxis do Rio de Janeiro. É toda uma cadeia econômica que se movimenta em redor de uma partida de futebol. Impedir que uma partida de futebol dessa magnitude aconteça não faz nenhum sentido. O Vasco da Gama não tem o interesse, não pretende mandar todas as suas partidas no Maracanã, mas tem o direito de mandar as suas grandes partidas no Maracanã. Nós só jogamos um jogo no Maracanã nessa temporada, no Campeonato Brasileiro, o jogo Vasco da Gama e Cruzeiro. Nós pretendemos jogar um segundo jogo, num domingo, 4 horas da tarde. Acabamos de realizar em São Januário um Vasco da Gama e Operário, que poderia ter sido realizado no Maracanã, mas o Vasco da Gama não pretendeu, utilizou o seu estádio, por bom senso e por lógica. Enfim, então, completando e respondendo a sua pergunta, eu acho que, infelizmente, nós não precisávamos ter chegado a esse ponto. Uma boa conversa resolveria o assunto, bastaria uma boa vontade, bastaria se acompanhar. O que acontece no Maracanã, nós já tivemos 2 jogos essa temporada com intervalo de 24 horas. No ano passado tivemos 6, no ano anterior tivemos 6. Os jogos com intervalo de 24 horas acontecem de maneira recorrente no Maracanã. Esse jogo Vasco e Sport tem ainda uma vantagem. Essa questão do gramado, ela é muito tranquila de se dialogar. O Vasco da Gama vai jogar domingo, 16 horas no Maracanã. O Fluminense vai jogar sábado, 16h30, contra o Corinthians no Maracanã. O jogo antes do jogo do Fluminense foi no sábado passado, Flamengo contra o América Mineiro. Nós tivemos praticamente uma semana de descanso no campo antes dessa dupla de jogos. E nós temos 72 horas de descanso para o próximo jogo que acontece no estádio Mário Filho. Se formos olhar os jogos com intervalo de 24 horas, eles aconteceram com um intervalo anterior de 1 dia, 2 dias, 3 dias. Pouquíssimos jogos tiveram um intervalo tão generoso quanto esse de uma semana. Por que nós estamos tendo esse intervalo tão generoso de uma semana? Porque provavelmente estaria previsto ali para aquele espaço, abriu-se um espaço na grade do Maracanã, pelo fato do Fluminense não ter avançado nas competições da Conmebol, nas fases subsequentes. Então, essa questão pode ser resolvida com tranquilidade. Nós esperamos que isso não aconteça mais, esperamos que possamos dialogar daqui para frente, de modo a que se encontre um entendimento ao bem do futebol do Rio de Janeiro, ao bem do interesse público do Rio de Janeiro, do interesse da população, do interesse da nossa economia, que através do diálogo a gente possa resolver. O Vasco da Gama, mais uma vez, insisto, não pretende jogar todas as suas partidas no Maracanã. Ele tem o seu estádio próprio. O Vasco da Gama vai levar para o Maracanã os grandes jogos que contribuem para o equilíbrio financeiro do Maracanã. Vasco não joga de graça no Maracanã. Contribui para o equilíbrio financeiro do Maracanã, gera receita e renda para o Estado e dá função a esse equipamento público que deve ser utilizado em condições iguais por todos os clubes do Rio de Janeiro. É simples assim e esperamos que a gente possa, enfim, superar essa página, realizando o jogo e, a partir daí, buscar um novo nível de entendimento. Essa é a visão do Vasco, com muita serenidade, com muita tranquilidade, buscando o que é o bom senso, o que manda o bom senso, respeitando sempre o interesse público e respeitando sempre a necessária isonomia entre os grandes clubes de futebol do Rio de Janeiro. O Vasco também informou, e é importante que o torcedor entenda, que dos 65 mil ingressos à venda, 4.960 são cadeiras cativas, que não são comercializáveis, que são ocupadas pelos proprietários no dia do jogo, ou não. Tem proprietário, por exemplo, do rival, que obviamente não vai abrir, quer ver o buraquinho lá da cadeira. E de outros clubes também, Fluminense também da mesma forma, mas muitos desses são vascaínos e podem usar. E que restavam poucas gratuidades garantidas por lei a serem retiradas para o setor norte. As gratuidades do setor sul se esgotaram. Mas, no início da noite, o Vasco soltou mais uma arte, brincando com a questão do botequim. Saideira. Todo bar tem uma saideira. E foram liberados ingressos para o setor Norte F, nível 1, para compra. O Sport, que tem direito a 4.600 ingressos, apenas 500 tinham sido vendidos. E para encerrar essa celeuma, um fato muito curioso. Um torcedor do Vasco, o vascaíno Paulo César Teixeira da Cruz Filho,
entrou como terceiro interessado nessa brincadeira aí, de petição para lá, petição para cá, pedindo a manutenção e usando o argumento que ele comprou ingresso para os filhos dele. E agora, como é que vai dizer uma criança que não vai ter o jogo domingo no Maracanã? E ainda colocou uma observação que eu fiz questão de destacar e sublinhar, que ele diz: confirmo os requerentes que seja indeferido o pedido ou efeito suspensivo formulado pelo agravante, pela manutenção do clássico entre o agravado, Vasco da Gama, e o Esporte Clube do Recife. E ele faz uma ressalva: o verdadeiro campeão brasileiro de 1987. Até agora, nada resolvido. Mas foram brincar com o povo do Botequim. E o povo do Botequim não tem muito jeito. No próximo bloco, a gente volta para falar do time que joga amanhã. Vou continuar tomando a minha aqui. A gente volta já já. Estou aqui para apresentar para você a Enamo.shop. É um site de games, genuinamente 100% games. Mas olha, também é considerado um método de trabalho. Imagine só, você que curte game, adora jogar e ainda pode ganhar um troco. Só na Enamo.shop. Como é que você faz? Aqui embaixo, na descrição, você tem todos os detalhes de como fazer o registro, como jogar, quais são os jogos. Inclusive tem grupo de Telegram para você ter as dicas para muitos desses jogos. Mas preste atenção, eu vou colocar aí na tela uma dica em relação a registro e depois a um jogo que é um sucesso da Enamo.shop. Olha como eu fiz. Para registrar, você vai na descrição e entra nessa página. Você coloca o número do seu telefone com DDD. Você clica no botão OTP e você vai receber uma mensagem de texto com um código. Aí você cria uma senha e faz o registro. Muda de página, aí você vai para a plataforma, cria um atalho clicando nos 3 pontinhos. E aí você marca criar um atalho. E aí você já vai ter a Enamo.shop na tela principal do seu celular. Olha só esse jogo. Esse jogo é muito especial. Jogo das cores, da bolinha com cores. Você precisa acertar a sequência de cores e a estratégia, com você descobrindo a próxima bolinha que vai surgir. Seja vermelha, seja verde ou empate. Você pode apostar, pode dobrar, você pode ganhar dinheiro apostando e também brincando com o jogo das cores. Recado dado, link na descrição. É muito fácil. Pô, galera, eu fiz. Eu que sou das antigas, não tenho muito esses costumes. Pô, mas os games são muito legais e você ganha dinheiro. Olha só que maravilha. Você pode entrar, faz o seu registro e também você pode participar do grupo de Telegram. Lá eles dão várias dicas de estratégias para os jogos. A Enamo.shop, que tem saque rápido e também recarga rápida. Você tem saque mínimo de R$13 e recarga mínima de R$10. Você pode ser membro. Em sendo membro, você já recebe gratuitamente uma recompensa de R$3. E todo dia eles têm profissionais que colocam no grupo de Telegram várias previsões. E também todo dia você tem a oportunidade de receber 30% de retorno do investimento que você já fez. Cenzinho na Enamo.shop, vamos lá! Sobe aviãozinho, sobe helicóptero, sobe, 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 sobe. Olha o multiplicador, vou brecar, brequei! Boa! Enamo.shop. Viu o recado da Enamo.shop? Presta atenção, hein? A Enamo.shop, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos, é um barato, cara. Eu entrei, fiz o meu registro, fiz o meu cadastro e tem uns jogos muito legais, diferentes, que você ganha dinheiro. Vai na descrição lá, como eu disse, e você vai ter o grupo de Telegram que vai dar as dicas para você. É um jogo meio intuitivo. Não é um jogo que você tem a certeza da vitória, não. Mas é um jogo intuitivo que distrai muito e você pode ganhar dinheiro. Vale muito a pena. Aposte na Enamo.shop, que é um site que é muito confiável e você vai gostar. Mas agora eu vou dar um outro recado para você do Renda Extra. O Renda Extra que continua ajudando muita gente.
o Renda Extra. Você baixa, tá aqui embaixo, na descrição tem um link lá. Você baixa o curso Lucrando em Home Office, 47 pratas, fácil. Você aprende em casa com uma equipe de suporte e você consegue trabalhar no conforto da sua casa. E ganha até R$4.000. Você pode ganhar em dólar. Olha só que maravilha. E se você não aprender, eles devolvem o seu dinheiro. O que você está esperando? Tem nada a perder, absolutamente nada a perder, tem muito a ganhar. É o Renda Extra com o curso Lucrando em Home Office. O Vasco da Gama fez a viagem ontem para Campinas, de Campinas para São José do Rio Preto, chegou por volta de 00:40 na cidade do interior de São Paulo e fica em São José do Rio Preto até o jogo de amanhã contra a equipe do Novo Horizontino. Novo Horizonte para São José do Rio Preto, a distância aí de 40 minutos, o Vasco vai poucos momentos antes do jogo. Hoje o time fez uma atividade, você está vendo fotos aí do querido Daniel Ramalho, que é o homem da fotografia do Clube de Regatas Vasco da Gama, o treino no estádio Anísio Haddad, na cidade de Rio Preto, e que é estádio do Rio Preto, um dos dois times da cidade. Tem o América de São José do Rio Preto e tem o Rio Preto. Amanhã o Vasco vai para o estádio Jorjão, local do jogo, que é um local de jogo que tem uma curiosidade sobre o dono da casa. Há 2 meses, o Novo Horizontino não vence dentro dos seus domínios. É incrível. Ele ganhou do Bahia semana passada, na estreia do seu novo treinador, e quebrou uma sequência de 6 jogos sem vencer. É um time que é melhor visitante do que mandante. Em casa, tem 7 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. 38% apenas de aproveitamento. Fora de casa, tem 43% de aproveitamento. A última vitória foi no dia 7 de maio, contra o Ituano. E nesse ano, o Novo Horizontino, que fez uma péssima campanha no Campeonato Paulista, tem 13 jogos, 2 vitórias apenas, 3 empates e 8 derrotas. Portanto, é um time que em casa não vem jogando muito bem. Mas, para jogar contra o Vasco, vindo aí de uma vitória em cima do Bahia, motivado, todo mundo vai querer jogar. E o zagueiro Juan Quinteiro falou à Vasco TV, e a gente traz o depoimento do zagueiro colombiano do Vasco, falando sobre esse confronto, que agora tá todo mundo vindo babando para cima do Vasco, hein, Quinteiro? Eu acho que a gente aprendeu muito a jogar a Série B, sabe? A gente aprendeu o formato de como a Série B, e acho que isso foi algo um plus muito grande para a gente. E como te falo, pode ser aqui em casa, pode ser fora, a mentalidade da gente é sair a ganhar. Mas também quando não dá para ganhar, não perde. Porque isso é um ponto que lá na frente vai servir muito, vai ajudar muito a gente. Um ponto decide um rebaixamento, um ponto decide você um acesso à Série A. Assim que se não dá para ganhar, não perde. Isso que a gente também aprendeu muito a jogar na Série B. E foi algo produtivo que ajudou a gente. Mas claro que a gente tem que sair com a mentalidade de ganhar todo o jogo. Quinteiro fala exatamente sobre isso. A motivação que todo mundo tem de quebrar a invencibilidade do Vasco. Que amanhã, se conseguir mais um resultado positivo, enfileira aí 15 partidas sem perder. Quase chegando a 2 meses e praticamente tendo aí uma invencibilidade poucas vezes vista. Mas o zagueiro Juan Quinteiro fala que se os outros têm motivação, eles também têm, o Vasco também tem, de segurar esses resultados positivos. Sem dúvida. Acho que é algo que você vai criando, que a gente já criou com o tempo, né? Isso da invencibilidade. E que para nós, tipo, a gente não pensa nisso, sabe? A gente pensa em que cada jogo é uma final para a gente, que cada jogo a gente vai sair a procurar os 3 pontos. Pode que dê certo, pode que não dê certo. Mas a gente sempre sai com essa mentalidade de conseguir os 3 pontos. Por a gente, porque é um clube gigante, porque o único pensamento da gente é conseguir o objetivo principal. E para isso tem que pensar jogo a jogo. Mas claro que foi algo que se criou com o tempo, né? E acho que os adversários também vêm com essa mentalidade de ganhar na gente, de bater essa invencibilidade. Mas a gente tem que pensar só em que cada jogo é uma final e a gente tem que viver assim, né? Você está vendo aí a relação de jogadores que foram para o jogo contra o Novo Horizontino? E há apenas uma novidade. Zé Vitor, zagueiro, foi relacionado, já que Léo Matos está fora.
O Everton está garantido, Gabriel Dias está fora e o Léo Matos teve um problema particular, até falei hoje com ele, a assessoria de comunicação comunicou isso, falou isso, e eu falei com o Léo Matos, ele teve um problema particular, pediu ao Carlos Brasil e pediu ao Glauber, que é o supervisor, a liberação, ele foi liberado sem problema nenhum, não é nenhum problema com o clube, absolutamente. Falei com o Léo Matos, como disse, e ele disse que é um problema particular, que ele está resolvendo e já vai voltar às atividades no transcurso dessa semana. Na frente, há uma expectativa de um time mais goleador, de um time que possa fazer mais gols, porque o Vasco tem feito poucos. No entanto, na última partida foram 3, assim como contra o Náutico, 3. O ataque começa a fazer mais gols do que o normal, mas diante de uma característica que tem voltado e nos traz ótimas memórias. Afinal, para quem teve Roberto Dinamite, Juninho Pernambucano, Paulo Roberto, Ramon, Pedrinho, Giovani, cobradores de falta maravilhosos. O Vasco tem feito o terror dos adversários com as cobranças de falta. Nenê ainda não fez nenhum. É o artilheiro do Vasco com 4 gols. Mas, de qualquer forma, sempre tem aquela situação, né? A artilharia do Nenê com 4 gols fazendo nenhum de falta, uma hora vai pintar a oportunidade. Figueiredo tem 2 gols de falta. E o Palácios tem 1 gol de falta. O artilheiro do Vasco é o Raniel. Mas, de qualquer maneira, a gente tem que entender que nesse quesito de bola parada, o Vasco está muito bem nesse instante. É realmente de todos os gostos, exatamente como no botequim. O freguês escolhe bola lateral, bola chutadinha do Nenê, pancada de fora da área do Figueiredo ou aquela bola chapada do Palácios, como foi contra o Operário. E Figueiredo falou sobre esse tema, a questão das cobranças de falta. A gente treina bastante, né? Ainda mais com o Nenê, que a gente aprimora cada vez mais com ele, aprendendo com ele. E graças a Deus as faltas estão rendendo frutos aí, saindo gols. Na verdade eu nunca bati falta nem na base, mas o professor Zé treinou bastante comigo antes da saída dele e consegui fazer meus gols e rendeu frutos. Mas aí a gente tem que perguntar, quem é que bate? Como é que se escolhe aí quem é que vai bater, hein, Figueiredo? Não tem ordem não, né? Mas a gente sabe que o nosso batedor é o Nenê e na hora ali quem se sentir melhor vai cobrar, mas a gente sabe que o Nenê é o nosso especialista nessa bola parada. Nos gols que eu fiz, o Nenê que me passou a confiança, que ele chegou e falou, pô, mano, que vai lá e bate. E é isso, eu aprendi a sempre respeitar as hierarquias, né? E é isso. Eu até levantei essa hipótese aqui no jogo do Bahia e também principalmente no jogo do Náutico, porque o Figueiredo me parece bater diferente. Como é que você bate nessa bola, hein, Figueiredo? Na base eu nunca fui batedor de falta, mas eu sempre tive um bom chute, né? Um chute forte. Isso vai muito também, meu pai sempre me cobrava para arriscar de longe. E com a chegada do Zé, ele treinou bastante ali comigo, esse chute que ele viu, que eu tinha um chute muito forte. E graças a Deus saiu os gols aí. Figueiredo que amanhã vai ser mais uma vez ponta, vai jogar aberto, não vai jogar centralizado, apesar de ter terminado o jogo contra o Operário, jogando centralizado com o Palácios fazendo por dentro. Mas o Figueiredo disse que para ele qualquer posição vale, mas o lado do campo ele está bem adaptado. Então, para mim já está sendo bastante normal, já me adaptei bastante. A função minha do PEC está sendo muito importante, né, defensivamente para o grupo. E acredito eu que isso é resultado da gente não estar tomando gols, né? O nosso papel defensivamente é muito importante para a equipe e acredito que ofensivamente a gente também está indo bem. E a questão de 9, a gente não está fazendo muito gol, mas o importante é que a gente está saindo com as vitórias, né? E não importa muito de quem está saindo gol. Acredito que o pensamento nosso coletivo está sendo está sendo acima do individual e isso aí é muito importante, ajudando nessas vitórias. O time para amanhã: Thiago Rodrigues, o Everton, Juan Quinteiro, Anderson Conceição e Edmar, Yuri Lara, André e Nenê, Figueiredo, provavelmente Getúlio e Gabriel Peck. Dos pendurados, são 6 jogadores preocupantes. Edmar, titular na lateral esquerda, Thiago Rodrigues, o nosso goleiro, e os atacantes Gabriel Peck e Figueiredo, além dos suplentes Matheus Barbosa e Zé Gabriel,
todo mundo de olho. O jogo amanhã vai ser mascado e domingo tem o compromisso contra o Sport Clube Recife, no Maracanã. Já já, a gente volta nos detalhes finais aqui no News. Antes, o recado da Marcenaria Barros para você. Sabe aquele móvel que você pensa em fazer para a sua casa, escritório ou apartamento? E tem alguém que planeje para ser do seu jeito? Comprar numa loja é adaptar o seu espaço. Fazer com marceneiro é como você sonha. A Marcenaria Barros é assim, preocupada em lhe atender com prazo de entrega, preços e ótimas condições. Procure pelo telefone 021 99300 8494. Visite o Instagram e conheça mais do nosso trabalho. Marcenaria Barros, seu sonho, nosso negócio. E para encerrar o News de hoje, informações, você está vendo aí o site da CBF que colocou uma matéria muito bacana com o Nenê, já chegando aí aos 41 anos, próximo dos 41 anos e já se preparando. Ele vai começar o curso de executivo para de repente seguir nessa carreira de gestão e já está cursando a licença de treinador. Bacana, se preparando em todas as áreas, ainda diz que tem um gás, de repente tem mais 1, 2 anos de bola, mas já vai se preparando, estudo é sempre bom. Parabéns ao craque Nenê. O Sub-17 do Gustavo Almeida, que você está vendo a foto dele ontem, participando da nossa live, aliás, um ótimo papo. Pessoal perguntando, o que vai fazer o Sub-17 agora? Pois bem, sábado tem final, jogo de ida da Copa Rio contra o Fluminense. O bom time do Fluminense, Sub-17, 10 da manhã, em Laranjeiras, é o jogo de ida, Vasco e Fluminense. Finalzinho ali de julho tem o Campeonato Carioca, segundo semestre tem o Campeonato Brasileiro, enfim, tem competição para esse bom time Sub-17. E achei bem legal fazer esse registro aqui, o site do Vasco anunciando hoje o departamento de futebol de base, chamando os jovens que queiram abraçar a carreira maravilhosa de goleiro. Atletas de 8 a 14 anos, nascidos entre 2008 e 2014, o setor de captação e análise vai fazer essas análises desses meninos. No dia 2 de agosto, à 1h30 da tarde, lá no CT Base Forte, começam essas análises. No CT lá de Caxias. Os interessados, segunda-feira de 9 às 12 e de 13 às 16. E terça e quinta de 9 às 12. Qualquer detalhe, você vai no site do clube, você vai ter todas as informações de horário, os documentos que precisam ser levados e pelo telefone 21 2176 7310, 21 2176 7310. Você, quem sabe, pode estar levando seu filho, seu sobrinho, enfim, para participar desse teste de goleiro. É uma idade legal, de 8 a 14. De repente, se o moleque for bom, fica e vai ajudar o Vasco da Gama. E para encerrar, antes dos abraços, é bom a gente colocar aí, parabenizar muito ao departamento de marketing do Vasco, que fez uma ação hoje muito bacana, com essa situação do Botequim, aproveitando, lançou na Vasco TV o Papo de Boteco lá com o nosso Vaguinho, com o Luizinho, com o Valdir, com o nosso Marcelo do Caxambeira, enfim, muito bacana também. E crescendo o número de sócios. Você vê aí uma arte com 59 mil, mas está aumentando. Tomara, cara, que o torcedor do Vasco abrace mais uma vez o clube, continue abraçando. É isso, tem que se tornar sócio sim, nada de sócio zero, isso é uma bobagem. Você também comprar produtos oficiais do Clube de Regatas Vasco da Gama, enfim, tudo é vantajoso. Ajudando o Vasco é muito vantajoso. Agora, a hora do abraço. Em nome das mostardas artesanais Dádiva, a dádiva do querido Vinícius. Instagram aqui embaixo, telefone aqui embaixo, mas hoje o recado é um recado que me parte o coração, porque o Vinícius vai ser papai e tem o trabalho dele, tem a atividade dele, estará encerrando o trabalho com a Dádiva. Sim, vai estar encerrando. A gente compreende porque ele é sozinho nisso, ele luta muito com isso, ele tem muita vontade de prosseguir, mas é claro, tem que ganhar o dinheiro dele no trabalho dele e agora vai ter mais uma boquinha para alimentar. E o Vinícius vai encerrar as atividades da Dádiva. Foi um prazer enorme ter a Dádiva aqui nesse espaço, da hora do abraço. Um grande abraço ao querido Vinícius, a sua família maravilhosa, todos vascaínos. Você é um rapaz top, cara. Gente muito do bem e a gente tem que parabenizar tanto esforço para empreender nesse país em que os empreendedores são cada dia menos aceitos. A gente precisa incentivar quem empreende como você. Vinícius, um grande abraço. E você que queira atrelar a sua marca a essa hora, a hora do abraço, é só procurar a gente. Mande um e-mail para todas as
nossos canais de comunicação, direção, @atençãovascaínos.com, enfim, pode mandar para tudo, para comercial, @atençãovascaínos.com. Mande também recados pelas redes sociais, principalmente o Instagram, @avascaínos. A gente conversa e agrega a sua marca a um produto de sucesso que é o canal Atenção Vascaínos. Amanhã de manhã eu estarei no Acorda Vascaíno, o Emerson Rocha faz o Bom Dia Gigante e a partir amanhã, de 8h30 da noite, amanhã 1 hora antes, 8h30 da noite, a gente vai abrir o nosso pré-jogo para Vasco da Gama e Novo Horizontino, 8h30. Eu resolvi isso agora, vou comunicar a galera. 8h30 da noite a gente vai abrir, que vai ter sempre muito papo, a gente vai estar fazendo o pré-jogo para Vasco da Gama e Novo Horizontino. Vamos lá, hein? O papelzinho aqui, faltam 11. Quero uma vitória para faltarem 10 e a gente domingo estar no Maracanã. Mais uma vez, fazer um brinde aqui com a minha bebidinha, porque hoje está frio. Tomar uma cachaçinha assim no frio é muito boa. Eu confesso, isso aqui é uma vodkazinha que eu gosto muito. Fecha a conta. Grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau, turma.